Pessoal do Café Redação, do Jornal 8, tudo bem com vocês? 12 horas e 2 minutos dessa quarta-feira, 6 de maio. Estamos aqui em mais um Café na Redação modo remoto para a gente fazer uma conversa muito interessante. Eu convido vocês a partir desse momento em trocar uma ideia com o Felipe Martins, que é fundador e CEO da Dot Store, uma empresa especializada em tecnologia e presta serviços para várias, ou dezenas, centenas de lojas aí que atuam de forma online, na internet, no modo digital. Ele tem um currículo bastante extenso, ele é diretor de novas tecnologias da Associação Comercial, tem outras atribuições também, e é uma conversa bastante importante em tempos de crise, em tempos de Covid, quando as pessoas estão procurando, meio que na correria, meio sem saber exatamente como, alternativas para viabilizar o seu negócio nas redes sociais, até porque não estamos podendo fazer aí o presencial na maioria das vezes. Então eu faço aquele convite, você que nos prestigia sempre, por favor, pode encaminhar sua pergunta, comentário, que a gente vai pedir para que o nosso entrevistado especial dessa quarta-feira tire as suas dúvidas. Felipe, muitíssimo obrigado por estar atendendo a nossa equipe aqui do Jornal Oi. Eu queria que você falasse um oi para o público e falasse um pouquinho, para quem não é de Mogi, ainda não te conhece aqui no AltGT, falasse um pouquinho quem é o Felipe Martins, o que ele faz, qual a contribuição que ele está dando, poderá acrescentar aí na questão comercial na nossa região aqui do AltGT. Obrigado por estar falando conosco. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí de vocês, Rodrigo, Brás, o Félix, meu amigo. É um prazer aqui compartilhar um pouco desse conhecimento aí que eu adquiri ao longo do tempo, nesse momento tão difícil aí do mundo, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Martins, eu trabalho com tecnologia, vai completar agora 22 anos, comecei com 14, na parte de desenvolvimento, fazendo, aprendendo e fuçando, e com o tempo fui constituindo algumas empresas, como por exemplo a Dot Store, que está no ar já há 15 anos, ela é especializada em comércio eletrônico, ou seja, uma plataforma para que você possa vender seus produtos pela internet. Fora todo tipo de desenvolvimento de negócios digitais e tudo que eu aprendi foi fazendo. Então, para mim é um prazer aqui estar aqui hoje e compartilhar e tentar ajudar de alguma forma com esse conhecimento os negócios de vocês. Ok, muitíssimo obrigado por estar oferecendo aí, compartilhando o seu conhecimento. E para quem é totalmente leigo e meio veterano, como é o caso desse entrevistador aqui, Felipe, essa plataforma da história é como se fosse um shopping digital. E outra coisa que eu queria que você compartilhasse também, nós estamos falando aqui, o objetivo do programa é sempre atingir o maior público possível. Você acredita, pela tua experiência no dia a dia, muitas pessoas vão entender do que nós estamos falando aqui, de trabalhar na internet, de ter um marketing digital, de ter especialista nisso, ou muita gente ainda vai estar falando, nossa, do que esse cara está falando? Você tem essa percepção já de como é que as pessoas estão lidando com isso? Ainda é novidade para muita gente, ou grande parte da população já sabe do que se trata, e o Dot Store é um shopping digital? É simples assim ou não? Tá, vamos lá. A Dot Store ela não é um shopping digital, tá? Ela é uma plataforma, um sistema para que atenda a sua loja. Então, você quer ter uma loja sua na internet, a gente monta toda essa loja e você tem a responsabilidade de divulgar essa loja. O shopping já é um conceito que a gente chama de marketplace, onde você pega os seus produtos e coloca para vender em outra plataforma. No caso, o exemplo básico aqui, Mercado Livre, Submarino, Americanas e assim por diante, tá? Sobre essa Perfeito. parte de negócios digitais, entendimento da população, o que acontece é o seguinte: hoje existem mais celulares, linhas de celulares no Brasil do que pessoas. Ou seja, muitas pessoas têm mais de uma linha e com o tempo elas vão cada vez mais entrando nesse mundo. O Facebook ajudou muito isso a acontecer, porque pessoas de idades superiores, elas acabam entrando ali e com isso ela é obrigada a aprender a mexer e a usar a tecnologia para esse tipo de entretenimento, né? Hoje o mundo utiliza a tecnologia para entretenimento, estudo e negócios. Tá? Então, a gente entende que, como negócio, a gente tem que estar onde o cliente está. Tá? Ele está Perfeito. lendo o jornal, a gente tem que estar no jornal. Ele está na internet, a gente tem que estar na internet. E quando a gente fala disso, existem várias formas, né? Por exemplo, as redes sociais. Existem várias redes sociais. Uma é melhor do que a outra? Não, uma não é melhor do que a outra. Cada rede Uhum. social é para um tipo de público, um tipo de interesse, um tipo de engajamento, então ele tem que estar em todos os lugares. Na Ô, minha Felipe, opinião, oi, pode falar. não, pode complementar, pode complementar. Na minha opinião, essa pandemia fez com que acelerasse o desenvolvimento do digital, tanto na usabilidade, no ato de usar, quanto no ato de negócio, em pelo menos 5 anos. Tá? Ó, as pessoas estão precisando aí correr atrás de colocar o seu negócio no digital,
para ajudar a vencer essa crise e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão em casa, os consumidores, pessoas, elas estão tendo que aprender a utilizar a tecnologia para o seu entretenimento. Então, Perfeito. isso está acontecendo muito. Olha, e uma questão importante aí, o Felipe, já já a gente abre para o público participar, porque é essencial que as pessoas se manifestem, tirem dúvidas, compartilhem da tua experiência. Mas eu queria que você comentasse, você falou assim, olha, cada plataforma, de repente, é meio que complementar uma outra, cada um tem seu detalhe, a sua importância. Quem sabe, a pessoa pode ser um leigo em questão digital, ele pode saber exatamente qual plataforma é melhor para determinado negócio ou não, ou tem que ser especialista em alguma coisa, porque a gente hoje fala-se tecnologia como se falar de futebol, né? Ah, todo mundo entende, todo mundo detecta, todo mundo sabe, não tem que ser assim, não vai fazer assim, que vai dar resultado. A gente praticamente, quem não está nesse meio, acaba não vendo resultados aí bastante que sejam muito interessantes. Quem sabe qual é a melhor plataforma em determinado momento para tal produto ou para tal serviço? Qualquer um sabe, tem que ser especialista no que e em que para definir qual é o melhor caminho e o negócio ter resultado positivo. Tá. Eu costumo dizer que o comércio eletrônico, e quando a gente fala em comércio eletrônico, ele não é, muita gente confunde isso, ele não é necessariamente você ter a sua loja na internet, e sim você comercializar produtos e serviços com pagamentos de forma online, sendo ele vendendo numa loja própria dele online, sendo ele vendendo Uhum. pelo WhatsApp, sendo ele vendendo em marketplace, como a gente citou o exemplo do Mercado Livre, que hoje é o mais conhecido assim, nessa área. Tá? O que Certo. acontece é o seguinte: é um negócio como outro qualquer, o comércio eletrônico, na minha visão. Você pode começar sem ter conhecimento? Pode. Com plataformas que a gente chama de self-service, onde você entra, você mesmo configura, você tem um treinamento. Para isso, você não precisa ter um conhecimento técnico. Porém, se você quer um projeto que tenha o retorno venha de forma mais rápido, porque também é uma coisa que não é da noite para o dia. Você investe numa Certo. loja, num shopping, você não imagina que no primeiro mês você já está lucrando e repôs todo o seu investimento, o retorno, né? No comércio eletrônico é a mesma coisa. Então, se você tem uma empresa que já tem um tamanho, que acredita que o comércio eletrônico é um ponto que vai ajudar mesmo no seu negócio, aí ele exige um investimento um pouco maior em conhecimento. Tá? Até porque, se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir colocar em práticas as coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Mas, na Uhum. minha visão, é mais difícil você montar uma loja virtual do que uma loja física. Por quê? Perfeito. Uma loja Eu, física, pode falar. Não, eu suspeitava disso, apesar de não entender, eu suspeitava disso. Porque tem muita gente que fala com a simplicidade que, olha, eu vou montar um negócio na internet, amanhã eu estou vendendo, depois eu estou ficando rico. E não é por aí, né, Felipe? É uma Não. questão bastante complexa. E quando você fala em investimento, é investimento em ferramenta e pessoas ou nas duas coisas, para que o processo seja mais profissional e dê resultado num prazo menor? Nas duas coisas. Investimento em plataforma, uma plataforma profissional e em pessoas. Por que numa plataforma profissional? Porque se você coloca uma pessoa que já tem uma especialidade na área, que ela já conhece o comércio eletrônico, ela vai querer colocar em práticas algumas ferramentas, algumas estratégias que Uhum. numa plataforma pequena talvez ela não consiga. Um poder de personalização, como numa loja física que cada um faz a vitrine do jeito que quer, a identidade visual, todo o estoque, tudo que aparece ali para o cliente, aquela experiência personalizada. Então, é importante que tenha um profissional. Lógico que isso não impede de você começar. Pô, vamos Claro. montar uma loja, vamos lá tentar, mas você não pode esperar que, que você vai montar uma loja virtual e ela já vai começar a dar resultado só pelo fato de estar na internet apta para o mundo todo. Por quê? Porque se você tem uma loja virtual, tem um segundo ponto, que é você trazer gente para essa loja. Né? Numa loja física, você aprende desde que você é pequeno, que se ela estiver num lugar bem localizado, no mínimo pessoas passarão na frente e algumas entrarão na loja. Na loja virtual, Certo. não. Se ela estiver na internet e não tiver um investimento em marketing, ninguém vai ver a sua loja, por maior que seja, por melhor que seja, e o investimento maior que seja. Ok, eu queria saber também, por gentileza, espera aí, deu uma sumida aqui, o que foi que aconteceu?
Tá Voltou. ok, pessoal? Daí, voltou? Caiu tudo aqui, eu sei o que aconteceu, mas graças a Deus estamos aí de novo na ativa. E um detalhe a mais, para a gente até facilitar a fala do público em instantes, Felipe. As lojas das quais você participa, você apoia de alguma forma aí pela plataforma, como é que elas estão lidando nesses últimos 40 dias aí com as restrições, com pouco consumidor, com crise econômica que se acentuou depois do Covid? Está sendo um processo tranquilo, está sendo dramático, tem gente sofrendo, você está sofrendo, como é que está sendo aí esses 40 dias em lidar com essa situação que é nova para todo mundo? Tá. Falando eu como plataforma, tá? Uhum. Sim, a gente não esperava um crescimento como esse, né? Ninguém imaginava, ninguém quis que isso acontecesse, tá? Então a gente teve que se dedicar fortemente à estabilidade do sistema, porque imagina a seguinte situação: você tem um Black Friday. A gente já sabe que o Uhum. Black Friday vai acontecer tal dia do ano. Então a nossa equipe já programa já os servidores, ou seja, falando um pouco tecnicamente, mas toda a estrutura, a infraestrutura, para que aguente essa quantidade de pessoas acessando e de pedidos. Numa situação como essa, não teve como prever, e mesmo assim, a nossa equipe foi bem apta a resolver isso aí, não ficou nem um segundo de instabilidade. A gente não teve até agora nada de instabilidade, e os pedidos, lógico, tem gente que cresce, tem gente que não cresce, é normal que cai por vários motivos. Às vezes a pessoa ela tem uma empresa física, ela tem o digital, mas ela está tão atarefada que ela acaba não dando atenção para o digital e isso acaba caindo. Já as que estão com um pouco de maturidade, eu já tive casos de crescimento de 500%. Agora, nesse Tá? período de pandemia? Agora nesse período. E a gente fala de crescimento de plataforma de comércio eletrônico, como também da parte de delivery, né? Hoje eu Certo. possuo um delivery até onde eu administro, então no iFood e tal. Então a gente vê o crescimento que teve exorbitante. Então a tecnologia tem que estar preparada para esse tipo de coisa. E no Aumentou final seus das contas, custos? Aumenta seus custos com esse aumento de demanda? Ou é só questão de gerenciar de maneira adequada para que não haja estabilidade? eu, como plataforma, aumenta sim, porque Uhum. todos os nossos servidores ficam hospedados na Amazon, que é o maior servidor do mundo, e de forma que a gente chama de escalável e em nuvens. O que seria isso? De acordo com a demanda, novas máquinas são ligadas para aguentar aquela quantidade de acesso simultâneo. Tá? Então, o investimento é maior e a gente vê o dólar subindo aí, então é uma coisa não tão boa. Por outro lado, Hum. o sistema se manteve ativo, 100%, que a gente chama de SLA, né, que é o tempo de estabilidade, e os clientes estão, muitos deles, arrebentando de vender. Alguns até tiveram que tirar o site do ar porque não aguentou entregar. Olha que informação legal, porque muita gente ainda fica em dúvida em relação à viabilidade dessa questão do comércio eletrônico. Deixa eu pedir licença só um instantinho para o Felipe e vamos colocar o público para conversar contigo. Só ressaltando que nós estamos conversando nessa quarta-feira, dia 6 de maio, com o Felipe Martins, que é fundador da Dot Store, especialista em e-commerce e palestrante, consultor, então é uma pessoa que tem muito conhecimento, que está compartilhando gentilmente conosco aqui no Café da Redação. Rodrigo, por gentileza, o que as pessoas estão querendo saber do nosso entrevistado aí dessa quarta, por favor? Boa tarde, Brás. Boa tarde ao Felipe, que gentilmente aí cedeu esse espaço para a gente conversar, tirar as dúvidas da galera aí e bater um papo sobre empreender na crise junto com as tecnologias, né? Felipão, obrigado por você estar aqui com a gente. O Félix está mandando um abraço para você, agradecendo você por estar participando com a gente aqui. Estou acho que uma leve dificuldade na internet, não sei se vocês todos estão me ouvindo bem aí. Agradecendo aqui a todos que estão... Tá indo? Tá Joaquim bom, já teve Castro, pior, já Fica tá, tranquilo. tá então tranquilo. vamos lá. O José Renato Ribeiro aqui participando com a gente, o Joaquim Castro, o Major Castro de Suzano participando com a gente, o Gerson Bruno aqui falando, Rodrigo, cheguei, mandar um beijo para ele aqui que está participando com a gente, a Aurenita Araújo mandando boa tarde, o Lídio Ferreira também participando aqui com a gente, mandar um abraço para toda a galera que está assistindo aqui. Eu estou tentando atualizar minha página aqui, que deu uma leve queda de conexão aqui para mim, mas eu gostaria que você falasse, Felipe, hoje o pessoal foi pego meio que de surpresa aí com a crise, né? A gente vem falando tanto de tecnologia, a gente que trabalha um pouquinho na área, não sou tão ligado quanto você na área, mas a gente acaba tendo um pouquinho mais de relação íntima com a internet, né? A gente vivia falando para os nossos clientes, pô, você precisa investir um pouquinho mais na área de marketing digital, você precisa estar presente nas redes, você precisa operar de forma que você possa atender melhor o cliente, captar um lead, né? Poder conversar melhor com o seu cliente nas redes sociais.
para você não depender hoje somente do espaço físico, né? E muita gente acabava entendendo que fazer marketing digital era só estar presente no Facebook. E hoje foi pego aí com essa crise, né? Hoje, essas pessoas, esses empreendedores aí que tanto trabalham em loja física, quanto em rede social, que investe aí para poder trabalhar. Se quisesse, fechei minha loja, preciso começar a vender do nada nas redes sociais. É fácil, eles conseguem fazer isso do dia para noite? Dá para, fechei minha loja hoje, amanhã eu vou vender meu estoque na internet. Dá para fazer isso de forma assim, rápida? Tá. Bom, isso entra naquele comentário que eu fiz anteriormente, que é o seguinte: da noite para o dia, não. A não ser que você venda no Mercado Livre, por exemplo. Só que o ato de você colocar produtos em marketplace, como o Mercado Livre, não quer dizer que você vai colocar e já vai vender. Tem um tempo de maturidade, até nisso tem uma experiência. A dica que eu dou é o seguinte: faça o que tiver ao seu alcance, tá? Mas não se frustre. Por que não se frustre? Porque às vezes com aquela expectativa, principalmente pelo ato do seu ponto físico, às vezes está fechando por esse problema todo que a gente já sabe, e ele entende que a internet pode ser uma salvação para ele. Não se frustre, porque é um processo como outro qualquer. Você pode colocar na internet, vende pelo WhatsApp, começa a gerar uma venda ou outra, mas não necessariamente no primeiro mês já vai resolver os problemas da sua vida. Tá? Então, quem que está se dando bem hoje são pessoas que já estavam estruturadas pré-crise. Tá? Quem acabou tendo que se estruturar rapidamente, fez algo na internet, é totalmente válido, não é uma crítica, muito pelo contrário, eu faria o mesmo, mas nem sempre foi de forma profissional. Tá? Por quê? Porque realmente não dá tempo, ninguém estava esperando isso acontecer. Então faça o que tivesse alcance, monte uma loja virtual, mesmo que seja simples, comece a divulgar com investimento baixo e tente investir menos em sistema e mais em marketing, no início. Se você tiver, a não ser que você tenha uma loja grande que é investir realmente numa operação, aí você já tem que começar certo. Então a ideia é você tentar colocar os seus produtos em todos os canais. Tá, então, se você vende um produto físico, já tente colocar no Mercado Livre, já comece, faz uma loja virtual, coloque no WhatsApp. A prefeitura disponibilizou um sistema também feito para venda para o WhatsApp, chama Vitrina Digital, acho que o Rodrigo deve ter citado ontem sobre isso, desenvolvido por um programador que está lá dentro do Polo, que chama Rodrigo também, e uma ideia bem legal. Então é fácil de você começar, ou seja, ataque para todos os lados. E com o tempo você vai aprendendo e vai profissionalizando. Perfeito. Ótimas dicas aí, Rodrigo. Tá certo. Hoje a gente também, né, Felipe, tem aí você chegou a citar os marketplaces, por exemplo, o Magazine Luiza chegou a abrir, né, em rede nacional, aí fazendo grandes anúncios para que as pessoas que têm algum tipo de produto que queiram vender, é só entrar lá, cadastrar e começar a vender, né? Começou a facilitar um pouquinho mais o acesso a esse tipo de ferramenta, né? Mas hoje que a pessoa não tem nem um site, por exemplo, para poder abrir um e-commerce, né? Para começar a vender. Ele consegue ter acesso a ferramentas gratuitas aí que ele possa operar até chegar num nível profissional. Putz, eu vou testar aqui, sei lá, no site tal, que é de forma gratuita. O Wix da vida, por exemplo, oferece um tipo de e-commerce onde a pessoa possa treinar e começar a vender os produtos de forma gradativa. Fala, agora sim, eu acho que esse é o caminho. Vou investir, vou contratar o Felipe, por exemplo, para poder melhorar aqui, fazer um site maior, um e-commerce melhor, e investir nas redes sociais e em marketing digital. Tem alguns caminhos aí que você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente a começar a se estruturar na internet? Claro, claro que tem. No caso de marketplaces, dando o exemplo do Magazine Luiza e Mercado Livre, Submarino, etc., você não precisa ter um site. Tá? Necessariamente, ou seja, não é obrigatório que você tenha um site. Porém, se você tem um comércio eletrônico, isso ajuda próprio, né? Eu digo uma loja virtual própria, ajuda até a aumentar as vendas dentro dos marketplaces. Pois dependendo dos produtos, mesmo o cliente entrando no Mercado Livre e comprando aquele produto lá, ele muitas vezes acaba acessando o site da loja própria para entender se ele está comprando de um fornecedor legal. Risco de perda em marketplace ele não tem, tá? Quando ele vai comprar, porque o marketplace responsabiliza por isso.
porém ele quer entrar no site para entender se ele vai talvez receber um produto de qualidade, se ele vai ter um pós-venda bom caso dê algum problema. Então é importante que tenha, mas não obrigatório. Agora, para você montar uma loja virtual, existem sim plataformas gratuitas para você começar. Porém, a gente não consegue do dia para a noite, porque existem algumas situações. Ele tem que configurar as formas de pagamento, ele tem que configurar as formas de frete. Hoje em dia isso está muito mais fácil, tá? Mas aí começa a entrar alguns cenários. Existem formas de pagamento que eu consigo ativar em um dia, ou seja, é uma maneira de o cliente pagar para ele, tá? Nessa loja, tá? Existem. As taxas são um pouco maiores. Será que ele tem essa margem para fazer? Mas sim, existem, você consegue. Mas você vai tendo dificuldade como qualquer negócio. Você vai montar e aí você vai falar, nossa, não sabia disso. Aí você vai aprendendo, mas o importante é começar. Tá Positivo, certo. Rodrigo. O Major, ele participa aqui com a gente, o Major Castro, ele fala, Felipe, sou o Major Castro de Suzano, por favor, na área da advocacia, qual sugestão você daria aos advogados de Suzano e região para empreender através desta ferramenta, né? Já em cima disso, Felipão, se você responder especificamente sobre a questão dos advogados, aí a gente está vendo que a tecnologia está invadindo os meios, né? Já para aumentar essa questão do distanciamento social entre as pessoas. A gente viu aí um cenário crescendo que é o cenário de lives, né? Hoje mesmo, amanhã, final de semana, bomba de lives aí, rede social, toda a galera participando bastante. E as pessoas aprenderam que talvez esse mercado possa render muito mais dinheiro, ter uma margem maior, e de repente em equipamentos, em tudo, né? Você acredita que o Brasil hoje está preparado para esse boom de tecnologia que está acontecendo nesse momento? E esse momento que o Brasil está passando agora, você acredita que vai ser um salto importante para daqui a um ano, por exemplo, o Brasil conseguir escalar essa tecnologia e poder trabalhar de forma remota, com mais qualidade, com mais internet melhor também, inclusive? Tá. Bom, são duas. Eu vou responder essa pergunta em duas, né? Uma falando da parte de advogado e outra falando dessa parte de tecnologia, tá? A parte do direito, e quando eu dou o exemplo do direito, a gente também pode incluir né, uma outra categoria que é a parte médica. Ele tem algumas dificuldades que outros ramos não possuem. Por exemplo, a gente não consegue fazer alguns tipos de marketing de forma agressiva para o mundo do direito. Por exemplo, contrate agora aqui promoção, um exemplo, né? Não que vá fazer isso, mas custa tanto, eu dou um desconto, vem aqui, então não pode fazer esse tipo de coisa. Então, nesse caso de direito e no caso da parte médica, o que a gente aconselha eu vou usar um termo técnico, mas eu vou explicar sobre ele, é o que a gente chama de inbound marketing. O que é isso? Produção de conteúdo sem foco direto em venda. Por exemplo, advogado, ele tem um blog, tá? E que ele fica sempre colocando as novidades do direito, o que acontece no mundo, a lei trabalhista mudou isso, tem que fazer isso e tal. E aí, em algum determinado momento, que essa possível, vamos dar o nome de consumidor, ele precisar de um serviço como esse, ele pode lembrar dessa pessoa que criou esse conteúdo, tá? Mesmo porque no ramo do direito não é um tipo de coisa, salvo a parte empresarial, mas não é um tipo de coisa que, assim, hoje eu acordei com vontade de contratar um advogado. Entendeu? Ao ponto de eu ser impactado por um anúncio e eu contratar. Salvo a parte empresarial, que é do tipo, assim, que também não pode ser feito de forma agressiva. Você tem uma empresa e precisa de um escritório de direito full-time. Então, tudo bem, você tem uma empresa, você vai precisar de um escritório de direito, mas enquanto você não tiver algum problema para ser resolvido, não. Já na parte de medicina já é um pouco diferente, né? Mas, por exemplo, eu posso criar conteúdo sobre possíveis doenças e etc. Em algum momento ele vai querer, ou importância de check-ups, aí tudo bem, eu posso acordar hoje com um dia com vontade de fazer um check-up, entendeu? Já na parte de tecnologia, o que tem acontecido muito? A gente deve ter percebido, vocês também devem ter percebido, que o fato de ter muita live sobrecarrega tanto os servidores. Agora, imagine um investimento no YouTube, por exemplo, em servidores para ter quantidade de vídeo e quantidade de pessoas assistindo. É imensa. Ao mesmo tempo, eles estão nadando de braçada em anúncios, né? Já na tecnologia, falando do Brasil,
Mesma coisa, todo mundo está na internet o tempo todo, assistindo Netflix, YouTube, essa live, Instagram, Facebook, então sobrecarregou de uma forma agressiva. Eu acredito que aguentou bem, tá? Por ser uma coisa do nada que ninguém esperava. Tem os seus problemas, tem uma lentidão ou outra, dá um probleminha numa live ou outra, mas de uma hora para outra, assim, eu acreditava que pudesse ter um caos bem maior. E o 5G está vindo aí, assim, nos próximos tempos, e isso vai ajudar muito, em muitos fatores. Rodrigo? Tá certo, Braz. Agradecendo aqui a participação do público, que sempre manda aqui seus comentários, suas curtidas aqui, compartilhamentos na live. Vou voltar com você aí, com o Felipe, para a gente dar continuidade na entrevista. Obrigadíssimo ao público, sempre muito qualificado e nos ajuda a fazer uma conversa interessante e produtiva para todos que nos acompanham. Ô, Felipe, por gentileza, eu queria que você compartilhasse com a gente também outra questão. Por exemplo, para iniciantes ou para aquelas pessoas que de uma hora para outra decidiram que tem que fazer investimento na rede social para conseguir sobreviver, retomar o seu negócio, etc. E aí a pergunta é bem de leigo. Eu vendo já no ponto físico, eu quero vender pizza, ou vender sapato, ou vender flor agora para o Dia das Mães. Como é que é? Quais são, por exemplo, como é que me diferencio entre milhares de pessoas aqui em Mogi, Suzano e região de São Paulo que estão fazendo isso também de maneira, de certo modo, amadora, até profissional? É o marketing, é a qualidade do produto, é o preço, é o mix de tudo isso? É porque já eu vou entrar nesse negócio aqui agora, sei que 1 milhão está fazendo isso também. O cara já entra meio assim, meio desmotivado, né? Qual que é aí? Você tem um ponto-chave que ele pode falar, nossa, eu vou apostar nisso aqui que em 1 mês, 2 meses ou 6 meses, isso aqui vai começar a me dar algum retorno. Ou é atirar no escuro, em todas as áreas aí? Tá. Bom, eu vou dividir em dois também, porque são duas questões que eu considero as mais importantes nesse momento. Lógico que existem várias, mas eu titulo duas. A primeira é o produto, realmente, como você citou. O produto com atendimento de qualidade. O segundo é o marketing. Porque nada adianta você ter um site profissional ou uma rede social extremamente linda e completa se as pessoas não chegarem nela. E quando a gente fala em marketing, eu divido em duas coisas. Existe o marketing orgânico e o marketing pago. O que é o orgânico? O orgânico é quando você tem uma fanpage, uma página da sua empresa no Facebook, no Instagram, um perfil, e você posta ali diariamente imagens, fotos dos seus produtos, do seu negócio. Você não está pagando para aparecer. Quem que vai ver esse tipo de postagem? Quem te segue. Porém, antigamente, como que funcionava? Eu tinha um exemplo, 1.000 seguidores no meu perfil no Instagram. Sempre que eu colocava uma imagem, os 1.000 tinham acesso a essa imagem, os 1.000 apareciam para as 1.000 pessoas. Hoje, não mais, já de um tempo para cá. A média para aparecer para as pessoas é de 1 a 2%. Então, se eu tenho 1.000 pessoas e eu coloco uma imagem no meu perfil do Instagram, o que vai acontecer? Vai aparecer para 20. Só que conforme as pessoas vão curtindo, vão comentando, vão compartilhando, isso vai crescendo. Tá? Não Dentro do seu grupo ali, né? Dentro de quem já me segue. Correto. Por que é feito isso? Porque o Instagram e o Facebook também têm contas a pagar. Eles precisam ganhar dinheiro e eles vão mudando o algoritmo de forma que também, né, de forma que determinado conteúdo é mostrado para pessoas que eles entendem que vão gostar daquilo. Por exemplo, eu gosto de futebol. Então, conforme eu vou clicando ou curtindo imagens ou postagens de futebol, a tendência é que apareça mais coisas de futebol para mim. Então é um algoritmo inteligente, porque senão também ficaria impossível. Eu sigo, por exemplo, 1.000 pessoas. Se eu tiver que acessar tudo que as 1.000 pessoas estão postando, eu não vou conseguir nunca ver. Tá? E a máquina aponta aquilo que é mais relevante para aquelas pessoas e vai aumentando aquele grupo, fomentando aquele grupo ali, é isso, mais ou menos? Exatamente. Isso acontece com o Facebook, com o Instagram, agora com o TikTok, que é uma nova rede social que está crescendo exorbitantemente como nenhuma outra. Então, um período tão curto de tempo. Então, qual que é a minha sugestão? Prepare a sua fanpage, a sua página no Facebook, e aí você não precisa ter conhecimento muito técnico para isso, mas aquele tempo dedicado a você preencher, existe muito tutorial na internet que ajuda você a fazer isso. O seu perfil no Instagram, importantíssimo, porém, dedique um investimento, e quando eu falo investimento, pode ser R$100,
O Facebook ele permite pelo menos no mínimo $1 por dia. Então, por exemplo, $1, a gente vai uma média de R$ 6. Então, se você quiser colocar alguma coisa, impulsione isso, R$ 6 por dia. Então, você vai aparecer para milhares, às vezes, de pessoas que você até então não aparecia. E essas pessoas vão passar a seguir você cada vez mais. Mas até para anunciar, tem algumas técnicas. E eu vou deixar claro aqui, técnicas básicas. Existe muito mais do que isso, tá? Inclusive, tem alguns treinamentos que eu já fiz gratuitos no meu canal que ensina a fazer isso na prática. Mas técnicas básicas. Impulsionar uma publicação, escolher a região. O maior erro, por incrível que pareça, é a pessoa impulsionar e esquecer de colocar para onde ela quer mostrar. Então ela fica fazendo um anúncio para o Brasil todo, ela perde o dinheiro, porque ela só atende Mogi, Das Cruzes, Suzano, por exemplo. Perfeito. Público. Região é o primeiro passo. Público, faixa etária. Tem gente que vai muito para faixa etária. Isso conta também ou não? Com certeza. Faixa etária, gênero, interesse. Por exemplo, eu tenho um produto de esporte. Então eu procuro começar a anunciar, principalmente se o meu investimento for pequeno, para quem tem interesse em esporte. E o Instagram e o Facebook sabe quem tem interesse em esporte. Por quê? Porque essa pessoa, por algum motivo, clicou em alguma matéria de esporte, curtiu alguma postagem de esporte, entrou numa loja virtual que vende um produto de esporte. Então o Facebook tem toda essa informação. E como eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, tá? Que é do mesmo grupo. Perfeito. Ô Felipe, mais uma questão que eu queria que você compartilhasse aqui, nós estamos indo para a reta final da conversa já, mas também acredito que é essencial para quem precisa se inteirar e quer trabalhar mais profissionalmente com isso. Você falou assim, olha, é importante a qualidade, já reiterou acho que 2 vezes aqui na conversa a questão do marketing. Só que a gente se recorda, a gente lembra, por exemplo, nos veículos tradicionais de comunicação, até lembrava que tinha aquele pessoal muito famoso de publicidade, né? Costa Oliveto e outros, anos 90, anos 2000, que era a tal da publicidade que hoje é dita como tradicional. Quem faz hoje, quem é aquele cara, aquela pessoa que é confiável para fazer o marketing digital? É aquele mesmo cara que se formou há 20 anos atrás, ou mais, ou um pouco menos, em publicidade, fazia o tal do marketing tradicional, ele também pode fazer com qualidade esse marketing digital, é um outro profissional, não precisa ser publicitário para fazer marketing digital. Por exemplo, o cara tem uma loja, está ouvindo você falar aqui agora, fala assim, nossa, eu preciso investir em alguém. Como é que ele sabe que quem ele vai procurar na internet ou por indicação é sério, vai dar resultado, é profissional ou não? Como é que a gente diferencia aí, de repente, o joio do trigo nesse meio? Tá. Falando dessa parte de marketing e até de mídia impressa, como eu até tinha citado, eu acho que o cliente o lojista tem que estar onde o seu cliente está. E quando a gente fala muito de jornal também, tem uma questão que é muito importante, que é o que a gente chama de branding e formação de marca. Ou seja, quando uma pessoa vê uma marca num jornal físico de nome, lógico, não é qualquer um, num jornal de nome, ele associa aquilo a um profissionalismo. E isso ajuda até na venda quando ele for impactado numa rede social. Isso Perfeito. acontece também com TV e rádio. Tá? Imagina, a empresa dele está anunciando na TV, está anunciando no rádio, está no jornal. Então, séria, é grande, né? Ela é séria. Então, e isso não é regra, mas na maioria dos casos, sim. Ela tem um contato de vocês, se complementam. Tá? Então, assim, já na parte de contratação, da parte de mão de obra, tudo depende do que você está disposto e onde você quer chegar num período curto. E o período que você quer chegar. Por exemplo, aqui na nossa empresa, eu nunca me atentei, desde o início, essa empresa do AutoStore tem 15 anos, mas a parte de agência eu já estou há 18, desde o início do meu negócio, né, 20 anos, eu comecei sozinho, depois fui montando equipe e tal. Eu nunca me atentei ao diploma da pessoa. Eu me atento ao currículo para entender se ela é um bom profissional, quanto tempo ela fica em cada empresa, enfim, mas nunca se ela tenha formada numa faculdade ou não. O que eu não estou dizendo que não é importante, tá? Claro. É bem interessante falar isso. Mas é o que ela faz, é o que ela entregou e é o portfólio dela. Deixa eu ver os clientes que ela atende, deixa eu ver o histórico dessa pessoa. Agora, quanto maior o histórico, quanto maior os clientes, o investimento tende a ser maior. Porém, se você não tem essa opção, vai tentando de forma contratar alguém que seja especialista, vai começando, vai tentando, mas não se frustre, tenha paciência como você teria montando uma loja física. Uma outra questão também para a gente concluir, Felipe, por gentileza, é o seguinte,
fala-se muito, as linguagens têm que ser adequadas para o Instagram, tem que ser adequada para o Facebook, tem que ser adequada para o WhatsApp, que teoricamente seria diferente de uma linguagem para o site, ou para o jornal impresso, ou para a televisão. Existe essa diferença tão grande entre as linguagens para você fazer uma publicidade ser bem sucedida? Ou é detalhe, é tamanho, a forma de se colocar a palavra, é o tamanho do texto, é o tamanho da foto com o tamanho do texto? O que você pode comentar e compartilhar em relação a isso? Porque gera muita dúvida, especialmente quem é jornalista, ou quem está mais habituado com o jornalismo mais tradicional, ou com o meio de divulgação mais tradicional. Existe uma diferença fundamental que mata ou faz o negócio crescer em termos de linguagem, como se coloca em cada veículo ou em cada rede social, ou não? Na verdade, a gente poderia ter uma live de 2 a 3 horas para explicar tudo isso, mas basicamente... Inteira, né? Mas, é verdade. Mas, eu ficaria aqui até amanhã. Mas a pergunta foi boa porque tem algumas questões básicas mesmo, que na verdade são as maiores e as mais importantes. Tá? Uhum. Primeiro é o seguinte, o que a gente tem que entender, antes de entender qual rede social, é o público que eu quero atingir. Se eu tenho, por exemplo, um público que é de 15 a 24 anos, por exemplo, onde essa pessoa está? Ela está no TikTok, ou ela está no Instagram. Então eu vou falar com ela nessas redes sociais. Aí a maneira que eu vou falar com ela, mais do que pela rede social em si, é pelo quem ela é. Se o meu público é feminino, talvez eu tenha que falar de um jeito diferente. Se o meu público é jovem, eu tenho que usar termos diferentes, emojis. Enfim, é mais essa comunicação que foge muito da parte técnica. Lógico que existem algumas coisas técnicas. Por exemplo, Instagram. Eu vou fazer um stories, ele tem que ser na vertical. O feed, né, que é aquela postagem no perfil mesmo, é quadrado. Facebook... pode ser de várias formas, mas aposte no quadrado, porque hoje a maioria dos acessos vem de celular e não de computador. Então, basicamente é isso, né? E tem quantidade de tempo também de cada um deles. Aí já entra numa questão mais técnica. Mas são decisivos para o negócio avançar, as pessoas assistirem ou não? Com certeza. Por exemplo, o TikTok é uma rede social que tem cada vez mais a maior número de jovens, lógico que tem todas as idades, mas é concentrado nos jovens de 15 a 24, 28 anos. Então lá é uma coisa um pouco mais engraçada. Então, por quê? Porque o jovem ele quer mais esse tipo de coisa do que sério. Então você vai fazer alguma coisa ali, faz uma palhaçada, lógico que com profissionalismo, alguma coisa que indique ao seu produto, mas de forma mais alegre. Perfeito. E um detalhe, muita gente fala para mim, enquanto jornalista, Felipe, sobre LinkedIn. O que LinkedIn é viável comercialmente para alguém, em algum aspecto, ou já foi o tempo dele? Ou é uma questão meramente para se tratar de vagas de mercado de trabalho, ou ali é uma área legal também de exploração comercial, eventualmente para algum tipo de produto ou serviço? Eu acredito no LinkedIn como uma área de você conseguir contato de pessoas que você quer. Então, por exemplo, eu tenho uma proposta que eu gostaria de apresentar para uma empresa X. Ali eu vou encontrar aquela pessoa, o diretor daquela empresa, o jornalista, enfim, qualquer área ela vai estar provavelmente ali, não todo mundo, lógico. Provavelmente ali. Outra coisa é para contratar também. Então, eu entendo o LinkedIn mais como uma parte que a gente chama de B2B, que é negócio para negócio e não venda de produtos, mesmo porque, lógico que você está falando com pessoas, né? As pessoas estão ali, mas os anúncios, você anunciar de forma paga ainda é um investimento bem mais elevado do que os outros meios. E aquele momento ele não está, quando a pessoa está no LinkedIn é porque ele está meio dedicado a negócio e não a comprar um tênis, por exemplo. Perfeito. Olha, muitíssimo obrigado, Felipe. Eu queria, em 30 segundos, por favor, para a gente terminar a nossa conversa aqui de forma definitiva, que você comentasse e desse aí um exercício de futuro. O que vai ser do seu negócio, do negócio de todo mundo, seja tradicional, digital, pós-pandemia? É possível fazer essa previsão arriscadíssima nesse momento? Ou teremos que viver dia após dia e para ver daqui a 2 ou 3 meses, se Deus quiser, com essa questão do pico da doença sendo ultrapassado, a gente vê o que vai acontecer? Ou já tem sinais aí de como é que serão os negócios para todos daqui a algum tempo? Por favor. Tá. É difícil a gente acertar uma previsão, né? Porque ninguém sabe. Anteontem, por exemplo, teve um pico de morte aí, então é bem difícil. Mas os movimentos que eu tenho visto aí são o seguinte: por exemplo, muitos escritórios físicos grandes em grandes prédios, em grandes capitais, eles serão diminuídos porque as pessoas começam a entender, os empresários entender que não precisa de todo mundo ali.
Então, acredito que muito empreendimento comercial vai ser devolvido, não que eu conto com isso, nada disso, mas eu acredito. Pessoas que são desconsideradas, às vezes, desnecessárias, o profissional, o diretor, o proprietário começa a entender que, pô, mas aquela pessoa não está aqui e eu nem não tive falta dela. Então, ele começa a rever. Então, as pessoas vão ter que cada vez mais se melhorar o seu estudo, o seu conhecimento, se qualificar, tá? E eu vou apostar muito, acredito, em coworking. Ou seja, eu não preciso de um escritório, às vezes, para 100 pessoas, mas eu tenho uma equipe de 20 aqui, ou de 15, que rotativa. Então, na minha previsão é essa. E também, um último caso, é a parte de conferência, né? Qual foi o investimento por empresa grande só de viagens para você conseguir resolver de forma bem mais prática e rápida numa conferência online? Que ela foi obrigada a aprender e ela viu que dá certo. Perfeito. Felipe, muitíssimo obrigado por ter tido essa conversa aí, muito esclarecedora conosco e com todo o público do Jornal do Café na Redação. Agradecimento também grande ao nosso público, mais uma vez, foi essencial aqui para a qualidade da nossa entrevista. Vamos continuar a nossa luta aí. Felipe, sucesso aí, saúde para o seu trabalho, para a tua equipe, para o teu pessoal aí. Vamos em frente, voltamos a conversar em breve. Positivo? Obrigado. Eu gostaria de agradecer novamente o convite, todos os participantes, e contem comigo porque precisar. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Sucesso e saúde a todos, gente. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Felipão, um abraço. Valeu. Valeu. Obrigado, Felipe.